Deus, aleluia, estamos aqui, no templo, na casa do Pai. Vamos meditar aqui no livro de Lucas, capítulo 20. A autoridade de Jesus é questionada. Livro de Lucas, capítulo 20. E aconteceu em um daqueles dias, que estando ele ensinando o povo no templo, e anunciando o Evangelho, sobreveio aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas com os anciões, e falaram-lhe, dizendo: dizei-nos qual que autoridade faz essas coisas, ou quem é que te deu esta autoridade? E respondendo ele, disse-lhe: também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou do homem? E eles arrazoaram entre si, dizendo: se dissemos do céu, ele nos dirá: então, por que o não creste? E se dissemos do homem, todo o povo nos pedrejará, pois tem por certo que João é profeta. E respondendo-nos, qual saiba de onde era? E Jesus lhe disse: tampouco vos direi com que autoridade faço estas coisas, Eles responderam que não o sabia de onde era, No versículo 7. E Jesus vai dizer que também não ia responder, glórias a Deus, porque ele sabia, se falasse que era do homem, eles poderiam sofrer morte física, porque o povo ia apedrejar eles, porque perseguia, João Batista e a palavra de Deus. E se falasse que era do céu, então Jesus ia falar: então por que vocês não creem naquilo que eu estou pregando? Então eles, para não querer justificar o erro deles, glórias a Deus, então eles falaram que não sabia da onde que era. E Jesus vai falar: nem tampouco eu direi da onde eu tenho essa autoridade e poder, Em versículo 9 vai falar a parábola do lavrador mau. E começou a dizer ao povo estas parábolas. Certo homem plantou uma vinha, arrendou a um lavrador e partiu para fora da terra por muito tempo. E no tempo próprio mandou um servo ao lavrador para que lhe desse do fruto da vinha. Mas o lavrador, espancando, o mandaram nos vazios, e tomou ainda a mandar outro servo, mas ele, espancando também os até, e eu, frotando, o mandaram nos vazios. E tornou ainda a mandar um certo, glórias a Deus, aleluia, ao terceiro, mas ele, ferindo também a esse, o expulsaram. E disse ao senhor da vinha: que farei? Mandar o meu filho amado, talvez venha ou seja respeitado. Mas vendo os lavradores, arrazoaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vinde, matamo-lo, para que
a herdade seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Glórias a Deus. Os mataram. E o que lhe farás, pois, ao Senhor da vinha? Irás e destruirás entre lavradores e darás a outra a vinha. Ouvindo eles isso, disseram: não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: que é isto? Pois que está escrito: a pedra que o edificador reprovaram, essa foi feita cabeça da esquina, e qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaço, e a qualquer, glórias a Deus, glórias a Deus, e aquele sobre a qual ela cair será feito em pó. Glórias a Deus, aleluia. E os principais dos sacerdotes e aos escribas procuravam lançar a mão dele naquela mesma hora, mas temeram ao povo, porque este deram que contra ele disseram essa parábola. Glórias a Deus. Aí está, né, irmãos? Aleluia. Jesus mostrando aqui a respeito do Evangelho que é pregado desde o início da criação, né? Glórias a Deus. Quantos, né, pessoas, glórias a Deus, Deus enviou para pregar a palavra de Deus, e o povo, além de não aceitar a palavra que era pregada, né, ainda matava, né, na espada, como mataram Tiago, João degolado, né, irmão? Glórias a Deus, aleluia. Outros jogados no tacho de óleo quente, outros na arena para ser devorados para os leões, né, irmão? E muitas outras mortes que corria, né? Então Deus está falando, glórias a Deus, fez uma parábola mostrando, né, glórias a Deus, como que ele estava se procedendo de uma forma brutal contra a palavra dele, em ponto, glórias a Deus, a luz de Deus, glórias a Deus, falando na palavra que ele disse, glórias a Deus, talvez eu mande o meu filho e eles venham e respeitem ele, glórias a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que eles olhando quando, né, Deus manda o seu Filho Jesus Cristo para esse mundo, então eles vão razoar dentro deles, glórias a Deus, um pensamento de mal contra o Filho de Deus, glórias a Deus, aleluia, dizendo: este é o herdeiro, esse nós vamos matar e ficar com a herdade, né? Glórias a Deus, aleluia. Então Deus estava explicando para eles, através do seu Filho Jesus, glórias a Deus, que o mundo que eles estavam vivendo estava desta forma, né? A lavoura do Senhor significando o campo do Senhor, o mundo, glórias a Deus, aleluia, e seus servos enviados, glórias a Deus, seus pregadores, né? Como João Batista, Tiago, né? Glórias a Deus, aleluia, como aquelas pessoas, Elias, né? Eliseu, né? Glórias a Deus, aleluia, que foram, glórias a Deus, aleluia, perseguidos e levados à morte, como o diácono Estevão, né? Glórias a Deus, até chegar o Novo Testamento, o qual o Senhor Jesus Cristo então vai levantar os seus 12 apóstolos para prosseguir nesta caminhada, o qual tem chegado até nós no dia de hoje, né? Então nós somos trabalhadores do Senhor, nós estamos trabalhando nesta seara, glórias a Deus, aleluia, para que esta palavra venha se cumprir na nossa vida, como diz o Senhor aqui, glórias a Deus, aleluia, que Ele vai, glórias a Deus, aleluia, tirar, glórias a Deus, a vinha, glórias a Deus, vai colocar na mão de outra pessoa, que seja, Deus está falando, glórias a Deus, aleluia, a respeito dos seus discípulos, glórias a Deus,
dos seus profetas, dos seus patriarcas, que